Boa noite, professora. Boa noite, tudo bom? Tudo. Professora, Bom, então. eu fui tentar baixar a apostila e só uma que baixou, a outra não baixou, deu erro. Eu coloquei de novo. Tenta para ver se você consegue. Tá bom. Eu coloquei agora. Me fala se deu certo, que qualquer coisa eu salvo aqui em PDF e boto lá. A senhora pode me explicar o que foi repassado em relação às aulas presenciais? Professora, não deu certo. Não deu certo? Porque ontem, Não. Vou salvar aqui em PDF e boto lá agora. Pode ir falando, Elber, enquanto eu vou salvando aqui. porque ontem eu não compareci na aula presencial, aconteceu entrevista comigo, aí eu gostaria o que foi repassado na aula de ontem em relação às aulas presenciais. Verdade, sentimos sua falta ontem. Deixa eu só postar aqui a apostila. Pronto, eu postei de novo em PDF. Aí me fala se você consegue baixar. Olha só, para quem não estava na aula ontem, é o seguinte: nossas aulas presenciais são segunda e quarta que ficou definido, não foi isso? Só que como segunda-feira é feriado, aí a faculdade jogou para terça e quinta. E aí, o que que acontece? Aí, na segunda-feira, dia 11, a gente tinha aula também, né? Dia 11 não, dia 9. Só que não tá no cronograma. Então, nossas aulas presenciais foram ontem, vai ser dia 3 e dia 5. Aí, no cronograma, ela tá dia 11, que é quarta-feira de novo. Só que aí, dia 10 é prova e dia 11 é exame. Então, significa que nós não teremos na segunda semana de novembro. As duas aulas presenciais únicas que a gente vai ter, vai ser dia 3 e dia 5 e pronto. E o restante vai ser aula online. E as provas vai ser na terça e na quarta, tá? Que é a avaliação e o exame. É isso. Tá. E aí, Professora, eu não consegui baixar. oi. Conseguiu? Não. Mas eu botei em PDF, então eu acho que o erro não é no seu computador, não, no seu celular, não sei. Não sei, a outra baixou, só essa aqui tá dando erro. A outra qual? Ah, Vou ver se eu consigo aqui. Teoria baixou, agora essa da filosofia não baixou. mas foi a da teoria que eu mudei. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês que vocês têm que ir adaptando para poder as aulas voltar, que vai estar voltando devagar para poder voltar tudo, não é isso? E assim, eu acredito que a próxima disciplina que vocês vão ter, eu acho que já vai vir mais dias de aulas. Então, vocês Boa podem ir noite. preparando.
Boa noite. É essa que a senhora postou, Teoria do Envelhecimento? É. Eu consegui E a baixar. de ontem, vê se você consegue a visão histórica e filosófica. Não tá dando pra baixar essa outra aí. Adianta. Tá não? Deixa eu salvar ela também aqui, então, em PDF. Não, essa não dá. Não É tá mesmo, eu dando. tentei aqui, não consegui, não. Eu vou salvar ela aqui em PDF também. Professora, tem uma aluna pedindo para a senhora aceitar ela. É. Aceitei. Coloquei novamente. Pronto. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vai ser quantos dias letivos a gente vai ter aqui? Deixa eu pegar aqui meu calendário. Ontem, hoje, 30, 31, 1, 2, Agora foi. 5 dias. Cinco dias. Olha só, nós vamos ter 5 dias de aula online e Duas, 5 dias online. E nós tivemos ontem, terça, quinta e 2 sábados. E 5 dias. E 5 dias são 3 dias presencial e mais 2 sábados, né? Então vamos somar 5 e mais 2 dias que vai ser de prova, um prova e outro exame. Então é o seguinte, ontem eu passei, para quem não estava na aula ontem, eu passei uma atividade para ser feita em sala, depois vocês pegam com os colegas o que foi passado. E na aula de terça e de quinta, nós vamos fazer como ontem. Eu vou falar, né, na aula, terminar a aula, toda a aula na aula de terça e de quinta, eu vou passar uma atividade assim como eu fiz ontem para me recolher. Cada atividade dessas aulas, a de ontem, a de terça e quinta, e as duas de sábado, os 2 sábados, vai valer meio ponto cada, que soma 5 vezes, dá 25, né? 2,5 pontos. E o restante vai ser 1,5 ponto, vai ser dos 5 dias que a gente vai ter online. Então, cada atividade de todo dia vai valer 0,3 décimos, que somando os 5 dias dá 1,5, e mais meio dessas atividades, tanto do sábado quanto das aulas presencial, somos 2,5 pontos, que somos 4 pontos para poder somar com a prova, tá? Então, quem não foi na aula ontem, peguem com os colegas o que foi, o que é, e me entreguem na próxima aula, tá bom? Porque eu vou receber por causa da chuva, né? Muitas pessoas ficou sem possibilidade de sair de casa por causa da chuva, né? Então, vamos dar esse desconto aí para o pessoal, não é verdade?
Se a senhora quiser dar início na aula, Oi? a senhora pode dar início à aula. Eu não entendi. Se a senhora quiser dar início logo na aula, Vou dar agora início na aula. Só estou colocando aqui a apostila para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá conseguindo ver, né? Ótimo. Pessoal, ontem, para quem não estava na aula, eu comentei que a disciplina saúde do idoso, ela já é pequena, né? E os conteúdos dela também não são conteúdos grandes, tá bom? São conteúdos curtos, de fácil entendimento, tá? E se vocês quiserem argumentar alguma coisa, alguma fala aí ao longo, alguma experiência ao longo da aula, pode me interromper, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as teorias do envelhecimento, tá? O envelhecimento, ele é um processo biológico, né? Na é verdade, a gente sabe disso. Ele é inevitável. Hoje em dia já se prega muito um estilo de vida mais saudável, para poder você ter mais longevidade, né? Nos seus dias e mais qualidade de vida. Mas é inevitável o processo biológico. Professora, Oi. aconteceu um imprevisto, eu vou sair do meu celular e vou entrar pelo meu computador. A senhora me aceita de volta, por favor? Com certeza, pode ir lá. Tá ok, obrigada. Nada. Então, como eu estava falando, mesmo hoje se prega muito sobre o estilo de vida saudável, né? Mesmo assim, o envelhecimento ele é inevitável, né? Não só nos humanos, mas em com os animais também. E ele começa aí com a maturação reprodutiva, né? O que seria essa maturação reprodutiva? Desde quando nasce aquele indivíduo, não é isso? E ao longo da vida, o que acontece com aquela pessoa, com aquele ser, né? Ele vai consumindo toda a energia e com o envelhecimento, a energia daquela pessoa vai diminuindo, né? Consequentemente, a energia diminuindo, acontece a morte celular, né? Vocês tiveram aí biologia, estudaram em biologia, microbiologia, sobre as fagocitoses, de como a célula nasce e vive, não é? Então, o envelhecimento ele causa isso, ele causa aí a morte de algumas células, ele causa o envelhecimento de todos os sistemas, né? Normalmente hoje o idoso ele vai a óbito em decorrência de duas coisas, ou acidente, né? Ou devido a algum trauma devido a algum acidente, ou associada ali a alguma patologia, né? Então, o envelhecimento ele é inevitável, mas nós podemos retardá-lo, não é isso? Como que a gente faz para poder retardar? Mantendo uma boa qualidade de vida, praticando exercícios, hábitos de vida mais saudável, como a alimentação saudável, né? Hoje em dia se prega bastante isso, alimentos orgânicos, livres de agrotóxico. Isso é muito importante para a saúde da pessoa, não só da pessoa que esteja na fase idosa, mas de todas as pessoas, né? Vamos falar um pouco aí sobre os aspectos gerais. Na Bíblia, o homem tem uma duração máxima aí aproximadamente de 100 anos. Ontem eu até comentei na sala que antigamente era difícil ver pessoas de 80, 90, 100 anos.
Hoje em dia, antigamente, a perspectiva de vida era de 50, 58, 60 anos. E O slide não está passando, professora. tá passando, não? Não. Estava em qual slide? Aspectos gerais? Não sei nem onde a senhora Na quer. capa. Na capa. Hã? Tá Tá na na capa? primeira página ainda. Primeiro slide. Agora foi? Sim. Agora Sim. sim? Tá. Então, voltando aí ao raciocínio. Então, antigamente, a perspectiva de vida era essa. Era 50, 58, 60 anos. Era muito difícil você ver uma pessoa chegar nos 90, 100 anos. Hoje em dia, isso mudou bastante. Por qual motivo que mudou, né? As pessoas estão cuidando mais da alimentação, praticando exercício físico. E outro fator muito importante é que a tecnologia, as pesquisas estão em constante avanço, não é isso? E com isso possibilita a descoberta da fisiopatologia, fisiologia de todas as doenças, para que se possa encontrar uma medicação para poder curar determinada doença. Então, hoje, já se tem uma gama enorme de medicações que visam reter, né, os sintomas de determinada doença. Por exemplo, hoje tem medicação para pressão alta, né? Tem uma gama enorme de medicação. Os médicos, eles têm uma variedade de opções de medicação para pacientes hipertensos, diabéticos, câncer, pacientes oncológicos, neurológicos, renal. Então, assim, hoje já existe mais recursos para tratar as patologias do idoso, né? Por exemplo, duas patologias que eu estou me lembrando agora, que típica do envelhecimento, só que nós vamos falar de várias patologias do envelhecimento na aula de terça-feira. Mas duas que eu estou lembrando agora é a síndrome de Alzheimer, né? Que é típica do envelhecimento, que ela tem ali os seus sintomas de esquecimento, né? Então, esse paciente ele tem que ser tá sempre acompanhado de outra pessoa, né, de um cuidador, e também tem o mal de Parkinson, né, que também é típico do envelhecimento. Então, o que acontece? Antes, há muitos anos atrás, não tinha medicação para esse tipo de doença. Essas duas doenças são doenças degenerativas que não têm cura. Mas o que essa medicação faz? Ela visa retardar a evolução daquela doença, né? Então, hoje já se tem todas essas opções de retardar, de ter um tratamento mais paliativo para várias patologias, né? Então, por isso que hoje a pessoa idosa, ela vive mais, né? Olha só, uma coisa importante que eu falei ali no início, que as causas de morte do idoso são a predisposição de doenças, né, que são doenças típicas do envelhecimento, ou algum trauma causado por acidentes, né? O envelhecimento normal, gente, ele envolve alterações fisiológicas universais. Por exemplo, a menopausa é uma alteração fisiológica que não tem como você retardar. Não é verdade? No caso, na mulher. A menopausa não tem como retardar, mas tem como você tratar os sintomas para aquele paciente, para aquela paciente, né, no caso da mulher, ter uma vida normal e saudável, né? Outro ponto aí muito interessante também do envelhecimento normal
é a função renal. Não só a função renal, né? Com o tempo, o paciente, ele vai envelhecer também os seus sistemas, tanto o renal, quanto o neurológico, quanto o sistema cardíaco, né? Então, com o tempo, vai danificando alguma célula ali daquele sistema ou alguma artéria, no caso do coração, né? No caso aí do envelhecimento habitual, vai incluir aí as doenças relacionadas ao envelhecimento, né? Que é o mal de Alzheimer, né? A síndrome de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença coronariana. O que é a doença coronariana? Do coração, professora? Exatamente. A doença coronariana, ela é todas as doenças aí relacionadas ao músculo cardíaco, né? Do coração. Normalmente, o entupimento das artérias coronárias que levam sangue, que bombeia sangue do coração para as outras partes do corpo. Olha só essa imagem. É a doença coronariana, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que as artérias elas se enchem de gorduras, né? Mas é a longo prazo, então normalmente vai se manifestar só mesmo nessa fase, quando a pessoa já está com a idade mais avançada. Isso não quer dizer que ela não vá se manifestar antes, porque hoje tem muitos jovens ainda que têm esse tipo de doença por causa da má alimentação, né? Então, isso aí são placas de gordura que vão se acumulando ao longo da vida, né? E que vai, pouco a pouco, obstruindo a passagem do sangue na artéria que leva ao coração, tá? Essa imagem aqui é uma imagem, é um desenho, mas é exatamente assim que fica a artéria, né? Então, para poder retirar toda essa gordura aí, é feito um procedimento, que faz um centro cirúrgico, né? O médico esse procedimento ele visa desentupir essa artéria, né? Depois que o médico fazendo ali esse procedimento que visa desentupir essa artéria, o paciente ele ainda tem aí muitos anos de vida, porque a artéria vai voltar a ser uma artéria sem nenhum mal, né? Sem nenhum acometimento de gorduras, né? Então, o sangue ali vai voltar a sua passagem normal, né? O coração vai bombear ali o sangue com a passagem normal. Quando acontece da artéria ficar obstruída por causa de gordura, a pressão do paciente, ela tende a aumentar. Imagina você jogando água com mangueira. Imagina você jogando água com mangueira. Aí a água tá fraca, né? E você põe o dedo na mangueira para poder esguichar a água mais longe, não é isso? Então, a passagem da água se fechando, a pressão da água não vai mais longe? Da mesma forma, é a artéria aí a artéria coronária. Ela se fechando ali com placas de gordura, tende ao sangue ter mais pressão. Então, o paciente ele vai adquirir, vai ter aí a hipertensão arterial sistêmica, né? Então, uma das doenças dos idosos essa doença coronariana. Ficou entendido, pessoal, essa parte? Sim. Sim, né? Só o Elber que responde, mas tá bom. Sim. Tá bom. E o que muda no corpo do idoso quando acontece aí, começa a ter o envelhecimento? Muda tudo isso aí, ó, pessoal. Os sentidos mudam,
que no caso é a visão, a audição e o paladar. A pessoa idosa, ela não vai mais ver igual ela era jovem, né? Muitos idosos aí desenvolvem alguma doença própria da visão, como catarata, glaucoma, né? E tem cirurgia para isso. A audição também já não é mais a mesma. Vocês podem observar, conversando com algum idoso, que ele, normalmente, a audição dele já começa a ser diminuída, né? E o paladar também. A aparência do idoso, ele vai diminuir, lógico que pouca coisa, né? Mas ele vai diminuir a estatura. Por que que ele vai diminuir a estatura? Quem sabe me dizer por que que o idoso diminui a estatura? Porque, Com o envelhecimento. Porque a pessoa vai se curvando, né? Ao passar do tempo e também vai diminuindo o espaço entre os ossos da coluna. Esqueci o nome do Exatamente. negocinho. Olha só, a pessoa idosa, ela perde muita massa muscular, né, com o avançar da idade. E a perda dessa massa muscular vai dificultar a postura correta do paciente, né? Aí ele vai, consequentemente, se curvar, né? O diâmetro do antebraço também diminui. No sistema cardiovascular, a frequência cardíaca, né? O coração vai cansar, não só, mesmo que ele não tiver placas de gordura, né? Vamos supor que ele não tem placas de gordura nas coronárias e que ele não tem nenhuma doença cardíaca. Só que o músculo cardíaco, ele vai se cansar. Então, a frequência cardíaca também pode ocorrer aí da sua diminuição, tá? Os rins, os pulmões, né? Os rins, eles já não vão trabalhar mais como um paciente jovem. Os pulmões também vai envelhecer. A força muscular, a pessoa idosa, ele vai ter um menor desempenho aí durante o exercício. Se ele caminhava 5 quilômetros enquanto ele era jovem, com o passar do tempo, ele vai diminuindo esse valor, o desempenho dele não vai aumentar, tende a diminuir, tá? Após os 40 anos, o corpo, ele consome menos 120 calorias por dia. O que que vai acontecer? Né? O corpo queimando menos 120 calorias aí por dia, pode acontecer aí, se o paciente não estiver praticando exercício físico, ele ganhar peso. Não acontece muitos idosos ganhar peso? Então, vai resultar aí dessas mudanças metabólicas, tá? A atividade sexual. A atividade sexual também vai mudar drasticamente, né? Porque tanto o homem quanto a mulher vai haver aí a diminuição da libido, né? E no cérebro vai diminuir aí, vai demorar, né, a transmissão dos impulsos, vai diminuir também aí os neurotransmissores e os receptores de dopamina, né? Então, em sentido geral, tudo vai mudar. Todos os sistemas, o cérebro, a atividade sexual, os músculos. Então, com o avançar da idade, tudo isso aí vai mudar, né? Quais são as teorias biológicas aí do envelhecimento? Nós temos duas teorias. A teoria estocástica. O que quer dizer teoria estocástica? É aquele cujo estado é indeterminado, né? São eventos aleatórios, né, que acontecem aí durante a vida. Por exemplo, os radicais livres, no caso aí o metabolismo celular, vai produzir radicais de oxigênio altamente reativos, que danificam os lipídios, que são componentes aí, esses lipídios, vocês todos já ouviram falar,
são componentes aí do nosso organismo, né? Então, vai danificar os lipídios, as proteínas e o DNA. Então, esses radicais livres, eles não vão atuar da forma correta, né? Então, essa é a teoria estocástica, que é o evento cujo estado é indeterminado, tá? Outra coisa, acúmulo de proteínas alteradas aí aleatoriamente, decorrente de algum tipo de incapacidade de ativação dos mecanismos de reparo do DNA, né? Então, tudo isso vai ocorrer aí no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, nas nossas enzimas, lipídios, proteínas, né? Então, essa é a teoria estocástica, né? Vai haver aí também alteração qualitativa e na tradução de proteína, que levam às mudanças funcionais e estruturais do nosso corpo, do nosso organismo. A proteína, elas não passam por transformações que ativam as mudanças funcionais do nosso corpo, então vai estar debilitada também no caso aí da teoria estocástica, tá? E vai haver também mutação durante a vida, né, que pode resultar aí em alguma informação genética, com redução aí de qualquer eficiência da célula a um nível incompatível com a vida. O que seria isso? Muitas vezes essa mutação somática, ela vai atingir aí diretamente alguma célula do nosso corpo, né? Que pode danificar outras células, outras enzimas ou proteínas, que vai diminuir aí o tempo de vida do paciente, né? A expectativa de vida do paciente, tá? Então, esses fatores fazem parte aí das teorias estocásticas, tá? E temos também a teoria genética, né? O que seria a teoria genética? Imunológica, regulação gênica, neuroendócrina e senescência celular, né? Porque são causados aí pelo aumento da frequência das células senescente, né? Que é resultado aí do encurtamento do telômetro, né? Que é a senescência replicativa. O que quer dizer todos esses nomes, né? Acontece o seguinte, pessoal, muitas vezes ocorre aí o aumento de frequência nas células do nosso corpo. Nós temos umas células que chama célula senescente, né? Então, muitas vezes vai acontecer do aumento, né, na frequência dessas células, que pode resultar de maneira negativa no nosso organismo, né? Outro fator muito importante, que é o declínio de função imune, né, com o envelhecimento. Normalmente, com essa deficiência imune aí do envelhecimento, vai resultar o quê? O sistema imunológico, né, diminuído, que vai resultar em algum tipo de infecção, aumento de doenças autoimunes. O que seriam essas doenças autoimunes do envelhecimento? Essas doenças imunes do envelhecimento, qual que eu posso citar para vocês? Tem a fibromialgia, é uma doença autoimune que aparece mais, né, no envelhecimento, é bem provável de aparecer aí na fase do envelhecimento, e é uma doença autoimune. Quem aqui já ouviu falar em fibromialgia? Muitas pessoas, né? É uma doença degenerativa também. Então, o que tem que fazer? Tem que cuidar para que não haja nenhum declínio aí na imunidade do paciente, né? Porque se o paciente estiver com a imunidade baixa, normalmente acontece com pacientes idosos, ele vai ter ali algum problema futuro, ou alguma infecção, ou uma probabilidade maior de desenvolver uma doença autoimune, tá? Outra coisa,
outro fator, né? O envelhecimento também é causado por alteração na expressão do gene, né? Então, o que que acontece? O gene, além das nossas células, ele envelhece junto com a nossa idade, com o nosso organismo, né? E provavelmente esses genes aí envelhecendo, a nossa pele vai envelhecer, os nossos sistemas vai envelhecer, né? Que é os sistemas que eu já citei para vocês, que é sistema renal, sistema cardiológico, neurológico, tá? E o último fator, que é o neuroendócrino, né? O que que é endócrino? Nós temos várias glândulas endócrinas no nosso corpo. Quando vocês forem estudar clínica médica, vocês vão estudar sobre todas as glândulas endócrinas, mas deixa eu citar aqui para vocês só algumas que eu estou lembrando. Por exemplo, o pâncreas, a tireoide, paratireoide, são tudo glândulas endócrinas, tá? E pode haver alteração na produção dos hormônios dessas glândulas endócrinas. E quando acontece esse desequilíbrio hormonal, vai desequilibrar também todo o organismo do paciente e todos os sistemas do paciente. Um exemplo que eu vou dar para vocês. A glândula paratireoide, ela fica situada anatomicamente mais ou menos nesse local aqui, né? Quem já viu falar aí na glândula tireoide, que é mais ou menos no pescoço, a paratireoide é atrás da glândula tireoide. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. O mau funcionamento da glândula paratireoide, esse mau funcionamento vai resultar com que o cálcio ele saia dos ossos e vai para os sistemas, por exemplo, o rim, o fígado, a vesícula. Então, o mau funcionamento dessa glândula paratireoide vai resultar nessa retirada do cálcio dos ossos e vai calcificar outras partes do corpo, né? Então, se houver alterações na produção dos hormônios, de alguma forma vai prejudicar outras partes do corpo do paciente. Essa da paratireoide foi apenas um exemplo que eu passei para vocês. Mas, assim, existem uma série de desequilíbrio hormonal que pode resultar na deficiência do trabalho de todos os outros órgãos. Olha só outro exemplo que eu vou passar para vocês. O pâncreas, né? O pâncreas, o desequilíbrio no trabalho do pâncreas vai acarretar em quê? Vai acarretar na má produção da insulina. O Zoom vai derrubar a nossa aula, mas aí a gente volta, tá? Vai derrubar agora, mas eu vou continuar falando. Então, o pâncreas, ele vai resultar, o mau funcionamento vai resultar na má absorção da insulina, que vai causar o diabetes mellitus, que vai causar, olha só, para vocês verem como é amplo. Aí o diabetes mellitus, a longo prazo, ele vai denegrir todos os outros sistemas. Sistema renal, sistema neurológico, sistema cardíaco, né? Por isso que é importante cuidar desse desequilíbrio hormonal, né? Para que não haja nenhum prejuízo de outras partes do corpo, tá bom?